Os Jogos Olímpicos, eles são fundamentais para a humanidade como um todo, porque ele permite a interação dos povos em alto nível. Ele é estimulante para que a comunidade internacional se coordene entre si, né? E eu acho que isso tem sido assim ao longo da história da humanidade. O sonho de qualquer atleta é poder um dia participar de uma Olimpíada, participar de uma Paralimpíada. Todos se preparam em função disso, todos se dedicam no seu dia a dia, se abdicando de suas famílias, dos seus lazeres que gostam de fazer, para estar dentro de uma academia, dentro de uma quadra, que seja dentro de uma piscina, numa pista, no atletismo, correndo. É muito legal a Olimpíada, ela é diferente de tudo, você tem que se preparar mentalmente por conta disso, porque a Olimpíada envolve muitas emoções, então você tem que começar a controlar essas emoções. A atuação dos atletas muito mais participativa, né, a cada edição dos Jogos, com muito enfoque, né, em termos até de certa forma polêmicos, em termos de liberdade de expressão de atletas, né, do ponto de vista político muitas vezes. Enfim, o esporte ele é a manifestação social, né, e os Jogos Olímpicos se prestam a isso e evidentemente que o direito vem para regular toda essa situação. Os jogos, as brincadeiras, as atividades, né? Elas são uma construção da sociedade, né? É uma forma de linguagem que a gente tem que se comunicar com o outro, né? De uma forma lúdica, em alguns momentos cooperativa, outros momentos com uma certa competitividade. Vai depender da época, né? Vai depender do povo e vai depender da história de cada um. E para falar desta história, vamos voltar no tempo. Atividades esportivas existem desde a antiguidade. Começou como forma de sobrevivência com a caça e a pesca. Passou a ser diversão. De civilizações antigas como China e Japão, vieram as artes marciais. Do Egito, a corrida, o arremesso e uma atividade semelhante ao futebol. E da Grécia, uma grande contribuição que até hoje movimenta a sociedade como um todo e mistura diversos tipos de esporte, os Jogos Olímpicos. O esporte, ele possui uma historicidade, né? E na medida em que possui uma historicidade, ele se modifica através do tempo, sim. Ele mantém, em essência, alguns aspectos, como essa possibilidade de integração social. Eu acho isso importante. Isso para o grego também era um momento de você reforçar o coletivo frente ao individual. Isso também é muito forte para a gente. Imagina que na Grécia Antiga as guerras paravam para que os Jogos Olímpicos pudessem acontecer. E isso acontece até hoje. As Nações Unidas passam uma resolução a cada Jogos Olímpicos, que é a paz olímpica, a trégua olímpica. Isso é muito significativo, isso é simbólico, né? O contexto, na verdade, dos jogos, das práticas esportivas aí na Grécia Antiga, ele aparece vinculado a um conceito mais amplo, que é extremamente importante aí para pensar a dinâmica do mundo grego, que é o conceito de paideia, de cultura, de educação. Então, esse processo de formação do cidadão, ele passa por 4 grandes áreas aí de conhecimento, que são a gramática, a retórica e a oratória, aí, que são importantes para a dinâmica política, para o debate político aí da polis, o desenho geométrico, a música e a ginástica. Então, as práticas esportivas, na verdade, fazem parte de um processo de formação do cidadão, quer dizer, um processo mais amplo nesse sentido. Tem uma vinculação religiosa, porque os atos, as práticas, as ações na polis, elas têm um vínculo direto com a própria religião. O esporte
como ferramenta para o desenvolvimento humano, econômico e social também, ele é valorizado nos Jogos Olímpicos. O movimento olímpico como um todo, os princípios e valores, o equilíbrio emocional que o esporte prega, porque a pessoa tem que aprender a ganhar sem achar que é Deus e a perder sem achar que é o fim do mundo. A solidariedade, saber que o seu adversário não é seu inimigo, né? E que por mais que você queira derrotá-lo, é a força e a resiliência dele que traz o seu melhor, né? E a gente tem condições ali de trabalhar esses princípios, esses valores para a sociedade como um todo. Quando a gente vai para o esporte, aí a gente fala muito assim das questões da competitividade, né? E a competição ela pode ser muito maléfica e muito benéfica, né? Muito maléfica quando emerge em mim sensações de inveja, de querer assim anular o outro para um crescimento pessoal, tá? E essas questões podem aparecer? Podem aparecer. Então, como é que o professor faz uma lapidação dessas questões internas, né? Como é que ele lida com ele? Como é que ele lida com as frustrações? Como é que ele lida com as dificuldades alheias, com as suas dificuldades? Como é que ele trabalha a sua autossuperação? Então, a gente diz que no esporte de alto rendimento você aprende a perder e se superar. Ganhar é para poucos e algumas vezes. Quando você vai para uma Olimpíada ou para eventos internacionais, é um grupo pequeno que luta pela medalha, porque a grande maioria vai para um grande evento de plasticidade, de movimento. Essa questão da evolução dos Jogos Olímpicos, a partir da evolução da sociedade, ela é bastante latente, na verdade é muito visível, inclusive, né? Se eu puder trazer um exemplo muito claro sobre esse contexto, eu trago a mudança de paradigma do Comitê Olímpico Internacional, dos Jogos Olímpicos do Comitê Olímpico Internacional, quando aceitou a participação, por exemplo, de atletas profissionais nessa competição ou nessas competições esportivas olímpicas que são marcadamente amadoras, né? Sempre foi muito ruim a imagem, né? E sempre foi, de certa forma, inadmissível, inclusive, que o atleta pudesse receber algum dinheiro, algum proveito econômico para a participação nos Jogos Olímpicos. E em 1992 nós temos uma quebra de paradigmas muito importante, todos conhecem, quando os atletas profissionais do basquetebol americano puderam participar dos Jogos Olímpicos, né? O chamado Dream Team, com Michael Jordan, Charles Barkley, dentre outros jogadores de renome internacional, e que jogaram nos Jogos Olímpicos. Então, isso, de certa forma, em 1992 já representava uma evolução, né? A sociedade evoluiu, a mentalidade foi evoluída e, evidentemente, isso trouxe como consequência uma mudança de paradigmas naquele momento. A grande diferença, a grande mudança do ponto de vista estrutural na concepção do que é e o que representa o Jogo Olímpico começa a partir dos anos 80 e 90. Que, como eu disse, é quando o Comitê Olímpico Internacional começa a assumir um discurso de usar as Olimpíadas como um instrumento para alavancar o desenvolvimento local, para investir em infraestrutura, capacitar pessoas, gerar blocos de mercado e de consumo para promoção de serviços que vão atender a população dentro do período das Olimpíadas, e com a esperança de que todos esses investimentos eles vão gerar no médio e longo prazo uma certa desenvolvimento melhor e uma qualidade do desenvolvimento econômico da cidade sede. O esporte ele passou da atividade puramente esportiva para um negócio, para uma indústria, para uma atividade que tem efeitos econômicos muito intensos, né? Muito expressivos. E onde está o efeito econômico, evidentemente, está a necessidade de regulamentação. O direito desportivo é um direito que, na verdade, ele é muito antigo, né? Se nós entendemos o direito esportivo como o estudo das regras
que regem uma determinada atividade esportiva, nós somos levados de forma obrigatória à conclusão de que o direito esportivo já existe desde 1875, 80, quando as primeiras federações internacionais foram surgindo, justamente com a finalidade de uniformizar as regras esportivas e com isso possibilitar a globalização desse fenômeno, né? É um ramo que vem alcançando uma aplicação prática, né, principalmente com a sua interação com outros ramos do direito, como o direito do trabalho, o direito administrativo, o direito tributário, o direito civil, o direito penal, inclusive, de uma forma muito atual. A gente vê cada vez mais hoje a ideia de que é um acontecimento, é um evento que é esportivo, mas que é muito mais do que isso. Cada vez mais ele ganha uma outra dinâmica que se assemelha, que mantém uma permanência aí com o mundo antigo grego. Quer dizer, é um evento cultural num sentido aí mais amplo. É um evento de música, de poesia, no nosso caso de cinema, de teatro, de arte. Quer dizer, hoje se tem a preocupação de criar toda uma programação que é cultural, atrelada à própria realização dos jogos. Quanto mais falamos em autonomia do sistema, mais falamos de uma análise setorial específica de uma determinada modalidade, de um determinado fenômeno. E é por isso que nós podemos, de forma muito tranquila, dizer que existe um direito olímpico, né? Na medida em que são várias as regras que o regulam, várias as regras que regulam a própria organização e estrutura do Comitê Olímpico Internacional, a própria regulamentação dos Jogos Olímpicos do Comitê Olímpico Internacional, né? E de uma forma até programática, o próprio movimento olímpico como um todo. Existe uma expressão específica para um direito olímpico, da mesma forma que existe uma expressão para um direito do futebol, o direito do voleibol, né? São direitos setoriais. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que existem especificidades, peculiaridades a se levar em consideração quando da regulamentação de um fenômeno específico, né? Se existirem questões disciplinares ou questões envolvendo, por exemplo, a questão de elegibilidade de atletas e, portanto, uma controvérsia a ser resolvida no âmbito dos Jogos Olímpicos em si, existe uma previsão para que o Tribunal Arbitral do Esporte, que é um tribunal de arbitragem em matéria esportiva independente e autônoma, né, das entidades internacionais, das federações internacionais, do Comitê Olímpico Internacional, e que, muito embora tenha sua sede em Lausanne, na Suíça, para fins de realização dos Jogos Olímpicos, sempre tem uma câmara ad hoc à disposição dos jogos e, portanto, né, no âmbito da própria cidade que cedia aquele evento esportivo, né? E segue, inclusive, regras próprias, regras bem específicas para o evento esportivo e que demandam, por exemplo, né, uma solução definitiva de uma questão posta num prazo máximo de 24 horas. O evento em si é um evento rápido, é um evento curto, mas tudo que ele representa pode ser visto, né, numa perspectiva muito positiva em termos de desenvolvimento da própria sociedade. A cidade sede, quando se candidata ao sediamento dessa competição, evidentemente que não é só a cidade, mas existe um comprometimento geral, né, envolvendo todo o governo federal e que, portanto, nós podemos dizer que é interesse do país, né? Então, o país sempre tem um interesse no sediamento dessa competição tão importante que são os Jogos Olímpicos do Comitê Olímpico Internacional. Uma cidade que recebe os Jogos Olímpicos, ela cria um marketing internacional para tentar atrair investidores, tentar atrair empresas, investimentos e negócios. A gente não sabe até que ponto esse branding de fato traz esses recursos, mas ele sem dúvida bota a cidade num mapa global de cidades de prestígio que teriam essa chancela olímpica, digamos assim. Um outro aspecto é que, do ponto de vista político, é muito atraente para o governador, o presidente, o prefeito de plantão sediarem esses jogos.
porque isso traz capital político para aquele grupo político que está ali tentando alavancar a imagem da cidade. Por maior que sejam os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, eles por si só não têm condições de mudar a realidade de um país, eles são pequenos para isso. Essa lógica ela acabou sendo construída muito como um estímulo, né? Como uma ferramenta de vendas, né? Para valorizar o investimento nos Jogos Olímpicos. Porque quem é que bota dinheiro para os Jogos Olímpicos acontecerem? Isso desde sempre. São os governos. A gente tem hoje um grande movimento, sim, de patrocinadores, um grande movimento, sim, de ingressos, mas, historicamente, os governos é que pagam a conta da infraestrutura dos Jogos. E tem sido assim desde o início, né? Desde quando o barão Pierre de Coubertin reviveu os Jogos Olímpicos na era moderna. Então, como um instrumento de vendas para os governos, se construiu essa ideia de que os Jogos realmente conseguem mudar a realidade do país, o que não é verdade. Eles podem servir de holofotes para mostrar uma mudança, como aconteceu, por exemplo, em Barcelona. Em Barcelona, a cidade se revitalizou por completo e aproveitou os Jogos Olímpicos para se mostrar para o mundo. É uma revitalização que já tinha sido feita e que não necessariamente tinha a ver com os Jogos Olímpicos. Desde os anos 80, 90, o Comitê Olímpico Internacional fez uma mudança na sua estratégia de marketing para tentar usar as Olimpíadas como uma alavanca para o desenvolvimento local das cidades-sede. E isso acaba sendo um grande debate internacional. Algumas pessoas acreditam que tem impactos positivos, mas existem muitas críticas apontadas em casos concretos, África do Sul, Brasil, mesmo Londres e outras cidades, que dão a entender de que essa é uma área meio cinzenta. Tem impactos muito positivos em alguns aspectos, mas muito negativos em outros. A gente teve alguns casos de sucesso, por exemplo, Los Angeles, nos Estados Unidos, e Barcelona, na Espanha. São casos de sucesso onde, de fato, você teve grandes investimentos em infraestrutura. Os jogos eles foram, inclusive, muito próximos de serem superavitários ou foram superavitários. Quando a gente fala em legado, né, e principalmente legado olímpico, a gente não pode se limitar só ao legado físico, né? Muita gente fala, o que foi o legado? Foi um ginásio, um estádio, uma arena, um velódromo. Na verdade, não. O legado é muito mais do que isso, ele é muito mais amplo. O legado, muitas vezes, é intangível, né? E o sediamento de uma competição, quando ele é aproveitado, explorado de forma adequada, de forma correta, dentro de um planejamento necessário, evidentemente que isso pode trazer frutos muito positivos para a sociedade como um todo. Hoje traz turismo, traz poder econômico, tá? Mas eu prefiro pensar na questão aí social, tá? No engajamento. É claro que diferente aí da Copa e do futebol aí, que mexe mais conosco, né? A gente vê aí nas diversas modalidades esportivas, né? Isso chama nossa atenção, uma série de atletas que vêm de origem bastante humilde e que conseguem um espaço social a partir da prática esportiva. Então esse é um ângulo que para mim é bastante importante e eu acho que o desenvolvimento de qualquer sociedade, de qualquer país, passa, na verdade, pelo desenvolvimento social. Também é importante que se diga, os Jogos Olímpicos, Paralímpicos, a Copa do Mundo, são grandes festas, são grandes momentos, né? Imagina que cada um de nós, na nossa vida, tem momentos marcantes, como a festa de 15 anos, a sua formatura. E quando a gente organiza essas festas, a gente investe nelas. E não investe pensando no que ela vai trazer de retorno financeiro, mas sim naquele momento marcante que se quer viver na sua plenitude. E isso é exatamente o que acontece com os Jogos Olímpicos, Paralímpicos, com Copa do Mundo, com esses eventos internacionais, que são grandes festas, que marcam um grande momento. Quando o Brasil se candidatou, por exemplo, para receber todos esses eventos, vivia o melhor momento da sua história recente, do ponto de vista econômico, social, e tinha condições de pagar por isso. A Olimpíada traz esse clima. A do Rio, a expectativa das pessoas que estão em volta são gigantes. Né? E outra coisa, você vai treinar, o centro de treinamento, de preparação, no Brasil, você está se aclimatando.
é no Brasil. Então, se você marchar na rua, aí você vai ouvir incentivos do brasileiro. No Japão, vou passar pelo japonês, talvez eles me cumprimentem ou não, mas no Brasil os caras já vão gritar, né? E aí, parabéns, campeão, vamos lá, boa prova. A prova foi surreal. Foi no Recreio dos Bandeirantes, né? Cara, tava lotado, não tinha espaço pra ninguém. Vendo marcha atlética, as pessoas me gritando. Eu tenho uma história curiosa, porque assim, eu falo pro meu pai que no final eu tava bem. Eu falo, pai, eu tava bem. Eu nem sentia cansado. Só que quando ia ver as imagens, eu tava assim com a cara de sofrido. Quer dizer, com aquela atmosfera do pessoal empurrando, eu nem senti o cansaço. Então acho que esse é o diferencial de estar em casa, né? Então foi muito legal. E pós-prova, eu não podia sair na rua, eu não estava acostumado com isso. Você saía, as pessoas queriam tirar foto, perguntando, parabenizando, aí você se sente abraçado. Foi muito, muito legal mesmo. Foi muito emocionante a gente poder ouvir a torcida torcendo em nossa língua, né? Em outros países até tem pessoas que se identificam com o Brasil e acabam torcendo também algumas partidas, mas aqui em 2016 era a nossa torcida mesmo, o nosso grito, aquele vai Brasil ali, a gente ouvindo, às vezes até as reclamações também quando a gente errava, isso tudo nos motiva também a querer acertar, então participar de um evento tão grande dentro de casa é impressionante mesmo, é muito emocionante. Você sair de um jogo que você ganhou e ser parabenizado ali pelos torcedores, sair de um jogo que você perdeu e ser acalentado também por esses mesmos torcedores que estão te acompanhando, isso é surpreendente. O goalball é uma modalidade que foi criada na época da Segunda Guerra Mundial, né, para reabilitar os soldados que vinham mutilados das guerras. E dessa forma, primeiramente, foi uma parte lúdica ali, né, para não deixar os soldados que estavam cegos ou às vezes até também com alguns membros comprometidos não ficarem ociosos nas suas casas e para promover, né, alguma atividade física para esses soldados. Cada Paralimpíada é uma coroação de um trabalho, né? São ciclos aí nos tempos normais, 4 anos que a gente se dedica para chegar a uma Paralimpíada. Esse agora acabou somando mais um ano aí pelos jogos ter sido adiados, de 2020 para 2021. Acabou que 2020 a gente teve toda aquela incerteza, né, de como vai ser, vai ter, não vai ter, vai ser adiado, não vai. Todos os atletas muito preocupados ali com a sua preparação e não conseguindo treinar em academias porque estavam fechadas, as quadras também, tudo fechada, nada de aglomeração era permitido. A gente acabou se adaptando em casa, né? Os treinos em casa foi um início assim de uma esperança para a gente. Você tem que se preparar mentalmente por conta disso, porque a Olimpíada envolve muitas emoções, então você tem que começar a controlar essas emoções, né? Você recebe, quando você vai pegar o voo, já tem as emoções. Quando você recebe o crachá credencial, já tem emoções. O uniforme, o clima, né? Tudo ali envolve a Olimpíada, a estrutura, a logística, aquilo já te dá uma emoção. Tá na Olimpíada, já te deixa sensível. É muito legal e eu acho que eu tô indo para minha 3ª Olimpíada. Eu tive muitos sentimentos legais na de Londres, sentimentos totalmente diferentes e novos no Rio, e acredito que Tóquio não vai ser diferente. Eu acho que também tem esses sentimentos novos. Tem atleta que treina durante 4 anos para viver lá 1 minuto, 10 segundos de competição. Então, assim, é um momento muito esperado por todos. É o momento maior do esporte, né, nacional, mundial. Então, assim, a gente está na expectativa que todas as delegações, né, do Brasil conquiste, né, medalhas importantes para a gente, porque como eu falei, o esporte também vive muitos resultados, né?
E para a gente é muito importante, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo agora, né? Eu acho que o esporte que vai ganhar muito com isso, porque nós estamos agora no segundo ano consecutivo de pandemia e conseguir agora, de fato, realmente que as Olimpíadas aconteçam, eu acho que já é um título para todo mundo que trabalha com esporte, né? Tudo isso acaba construindo um cenário de muita resiliência, né? E essa resiliência é o que a gente, com certeza, vai encontrar em qualquer equipe nessa Paralimpíada, e com certeza todos vão estar ali, hoje sim, se superando, mas não superando a sua deficiência, não superando a sua limitação, mas superando esse momento difícil que a gente acaba passando. Funciona como qualquer esportes tradicionais, demanda de algumas equipes para gerar um torneio, né, um sistema competitivo do desporto, seja ele futebol, vôlei ou esporte eletrônico. No caso, a gente tem várias classes de esporte eletrônico. Muitos são jogos que seguem uma lógica de outros esportes, no caso, futebol virtual. O que seria um esporte eletrônico? Um futebol virtual é a prática esportiva dentro de um jogo que é de futebol. O esportes é o principal cenário esportivo por conta que o esporte eletrônico ele é aberto. No caso, a gente não tem divisão por categoria, no caso, gênero feminino, masculino ou qualquer outro gênero que for. A gente não tem, é tudo englobado. Menina joga com menino, magro joga com gordo, branco joga com negro, e isso ninguém diferencia ninguém, porque ali na internet não importa se tu é bonito ou se tu é feio. Se tu jogar bem, tu vai ficar no time. De modo geral, os esportes, eu acho que no Brasil é o terceiro maior cenário hoje do mundo, é um dos locais que mais cresce no mundo dos esportes. E agora, tendo em vista esse negócio, né, do Comitê Olímpico entrando no cenário olímpico, né, os esportes entrando no cenário olímpico, vai crescer ainda mais pelo fato que o Brasil já é polo de atleta olímpico, né? A gente já tem muita medalha de ouro aqui no Brasil. Precisamos promover, valorizar as práticas esportivas, porque elas, evidentemente, tiram as pessoas, né, da rua, tiram as pessoas da marginalidade, ou tem o condão de fazê-lo, né? Nós precisamos implementar políticas públicas, não são políticas de governo, são políticas de Estado, políticas públicas esportivas que possam promover tudo aquilo que nós esperamos em termos de uma sociedade mais igualitária, uma sociedade, né, muito melhor. O esporte agrega, te ensina a viver em comunidade, em grupo, tá? Ele te ensina regras, então uma obediência a regras, tá? Seja do teu corpo mesmo, seja do viver em sociedade, tá? Dos teus limites, até onde você pode ir ou não. Agora, a gente tem exemplo de várias pessoas que conseguem, através do esporte, ter um espaço interessante, social, socioeconômico aí no país. A sociedade, ela é muito melhor quando ela desenvolve de forma adequada as atividades esportivas, né, e todos os valores que provêm do esporte em geral no seio social, principalmente no âmbito da formação integral do ser humano, na formação integral, né, no desenvolvimento da criança, do adolescente. E, não sem razão, a Constituição Federal Brasileira, no artigo 217, já estabelece, né, que é dever do Estado promover as práticas formais e não formais do desporto como direito de cada cidadão. A Constituição estabelece claramente, mas até hoje, na prática, a prioridade ainda não foi essa. Agora, só o fato de estar na Constituição já é um grande sinal, basta seguir. Em algum momento isso vai acontecer. A gente costuma dizer que esse projeto é uma missão em nossas vidas, né? Estamos muito felizes por estar executando o que a gente gosta de fazer, ajudando pessoas, meninas, crianças que têm sonho de ser atletas de futebol feminino. E também muito voltado também para esse lado social, né? O maior troféu que nós temos é realmente mudar a vida dessas meninas. A gente já conseguiu colocar vários atletas que começaram conosco na base, hoje no cenário nacional, estão na seleção, tiveram a oportunidade de ser convocados pela seleção brasileira principal. A gente fomenta também a educação. Então, assim, ver nossos atletas formando, né, conquistando assim, o ensino médio,
formando um curso na faculdade, no ensino superior. Hoje nós temos já advogados, temos contadores, temos professores, através do nosso projeto. Isso é muito gratificante. Eu acho que um dos nossos maiores troféus, com certeza, essa formação e estar realizando o sonho, né, dessas atletas. O País Bom é que dá oportunidade, né? Onde a gente tem acesso a várias modalidades ali perto da casa dele. Além de trabalhar essa parte intrínseca da pessoa, né? Sobre foco, disciplina, determinação, dessa pessoa se conhecer, trazer essa oportunidade de experiência, né, individual, ela também ela é dinâmica, né? Onde o jovem pode estar ocupando o tempo dele, fazendo uma coisa saudável, que vai ter o crescimento dele. Então, cuida da saúde, cuida da educação, né? Cuida da segurança. Então, né, da educação, de tudo ali envolvido, o esporte, ele preenche todos esses pilares. Comecei a jogar vôlei no projeto social que tinha na minha cidade, que tem, né, até hoje. Comecei com 8 anos e ter iniciado em um projeto social, eu acho que fez toda a diferença, assim, na minha carreira. Eu comecei por influência da minha irmã, que já tinha participado do projeto, e eu acho que muito mais do que o esporte, me ensinou muitos valores de vida, né? Tô aí nas portas de Tóquio, espero poder realizar um bom trabalho lá também. E queria deixar um recado para todo mundo que sonha, que está iniciando em um projeto em uma cidade pequena, enfim, qualquer lugar que seja, mas tem esse sonho de se tornar um atleta profissional e de disputar uma Olimpíada um dia, que se você tiver determinação e estiver disposto a abrir mão de muitas coisas que a gente tem que abrir muitas vezes para alcançar um objetivo grande como esse, eu tenho certeza que tudo vai conspirar a favor e que vai dar certo, e todo mundo pode chegar lá.